Oi, tudo bom? Shalom. Eu sou o pastor Ismael da Igreja Batista Jerusalém e trabalho juntamente com o pastor Teobaldo Pedro de Jesus. E nós estamos aqui para conversar com vocês. Mas não é uma conversa assim simplesmente. Eu queria puxar um assunto até um tanto controverso. Que tipo de assunto seria esse? Antes disso, deixa eu deixar bem claro para vocês que eu não estou de nenhum momento aqui duvidando do poder de Deus. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito em um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Eu estou colocando aqui um ponto de vista a respeito de sermos adoradores. E para que eu possa conversar sobre adoração, eu preciso fazer uma pergunta para você. Deus está no controle? Controle, a ideia de controle. Vamos colocar aqui o controle remoto, onde se eu apertar no botão on ou off, liga ou desliga, e daí vai os botões de aumentar o volume, baixar o volume, aumentar um canal. E eu queria que você entendesse isso. Controle é ter domínio e que o objeto ou o que quer que seja obedeça o comando. Olha o ponto de vista. Quando eu digo que Deus está no controle, será que eu estou pensando assim em um Deus em que Ele vai dar uma ordem, Ele vai colocar o seu plano e os seus adoradores vão obedecer como robôs? E os seus adoradores vão estar prontos para fazer o que Ele manda, como Ele manda, na maneira que Ele manda. Eu creio que seria um Deus um tanto quanto ditador. E nós bem sabemos que o nosso Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Vou citar alguns versículos aqui para que possamos reforçar este ponto de vista sobre um Deus que não tem o controle, porque Ele não quer. Ele não quer ter o controle. Gênesis capítulo 1, versículos 15 e 16, ele mostra para o homem um jardim e diz assim: olha, de toda árvore que tem, você pode comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque olha aí, se vocês comerem, vocês morrerão. Deus em nenhum momento ele disse o seguinte: não comam. E que se ele fosse um Deus que está no controle, para que ele ia colocar aquela árvore, fazendo com que o primeiro casal pudesse cair naquela tentação? Bom, como nós sabemos, eles caíram. E quando eles caíram na cilada do inimigo, na tentação, eles resolveram se esconder. Porque em Gênesis 3, 8 e 9 diz assim: ao ouvir a voz, em algumas traduções diz até ouvir os passos. Para que você reconheça a voz de alguém, ou reconheça os passos de alguém, você precisa ter intimidade, relacionamento. E é isso que o primeiro casal tinha com Deus. Eles conheciam a voz de Deus. Eles reconheciam os passos de Deus. E quando eles ouviram, eles se esconderam. E Deus diz assim: onde estás? Será que quem tem o controle, ele procura algo? Quem tem o controle, ele perde alguma coisa? Se eu tenho o controle de algo, eu tenho domínio de tudo.
E Deus ele dá esta opção para que o primeiro casal ele pudesse fazer uma escolha. E alguns versículos que também eu quero citar aqui para vocês, para que reforce esse ponto de vista. Eu tenho aqui em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, quando fala a mulher samaritana, Jesus dizendo que ele, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus reforça, é esse que o Pai procura. Como ele estava procurando lá no jardim, onde estás? Onde está o verdadeiro adorador? Que ele não precisava procurar. Eles voluntariamente iam até Deus porque reconhecia a voz, reconhecia os passos de Deus. Não controlava. E Jesus reforça isso. É isso que Deus procura. Não está no controle. Ele quer encontrar adoradores que voluntariamente o busquem, que tenha intimidade, que tenha relacionamento, que reconheça a sua voz. Aqui me faz lembrar de uma passagem que Jesus diz assim, que as suas ovelhas reconhecem a voz do pastor, sabem a voz do pastor, e não é outra voz que eles obedecem, porque quando eles ouvem a voz do pastor, eles realmente sabem que aquele é o seu Deus. Quer ver um outro exemplo que eu posso colocar aqui? Vamos lá para o Velho Testamento. Daniel 3, do 16 ao 18, também muito conhecido, quando os três companheiros de Daniel, os mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são colocados na fornalha ardente. Mas antes de serem colocados, o rei Nabucodonosor faz uma ameaça. Vai fazer todo aquele tocarem trombetas para que eles adorem a estátua de ouro. E esses três homens assim: ei, não precisa fazer isso não, não faça isso não. A gente vai lhe dar a resposta agora. O nosso Deus, a quem nós adoramos, ele pode nos livrar da fornalha e da tua mão, desafiando o rei Nabucodonosor. E esses homens fez uma escolha de adorar a Deus de tal maneira que ainda disseram assim: e se Deus não nos livrar, nós vamos continuar adorando esse Deus. Se Deus estivesse no controle, Deus poderia muito bem fazer com que o rei Nabucodonosor não construísse aquela estátua. Mas Deus deixou. Deus deixou esses três homens serem ameaçados para saber o nível de adoradores. A ameaça de morte fez com que eles mostrassem que eram verdadeiros adoradores. A morte não vai me impedir de adorar a Deus. Porque eu imagino que esses três homens disseram assim: eu prefiro adorar o meu Deus, o Deus de Israel. Vocês estão entendendo este ponto de vista? Deus não está no controle. Deus ele deixa algumas coisas acontecerem para saber até que nível os seus adoradores os buscam sem qualquer barganha, sem qualquer negociação. O adorem porque Ele é o Deus verdadeiro e vivo. No livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 7 ao 40, tem uma relação de homens e mulheres que passaram por sofrimento, por morte, mas escolheram adorar a Deus. Nessa passagem diz que homens foram cerrados vivos, mas escolheram adorar a Deus. Pessoas que preferiram a Deus, buscar a Deus, do que salvar sua própria vida. Deus está no controle na vida dos adoradores,
porque aqueles que não amam a sua própria vida, mas preferem a Deus, eles terão a recompensa, eles terão o seu galardão, eles terão a sua coroa, porque escolheram adorar e buscar a Deus. Deus podia muito bem, com todo o seu poder, dizer assim: não, eles não vão passar pela morte, mas Deus prefere assim: eu quero ver o nível de adoradores. Eu quero reforçar, eu vou repetir várias vezes durante essa nossa conversa, que não estou duvidando do poder de Deus, não estou dizendo que Deus não pode, eu estou dizendo que Deus, Ele permite algumas coisas para saber o nível de adoração, de relacionamento, de intimidade, se reconhecemos a sua voz, os seus passos, se sabemos que Deus está conosco, seja na fornalha, seja na cova dos leões, onde quer que estejamos, seja como os primeiros cristãos em Roma, no Coliseu. Alguns historiadores diziam que os leões matavam e se ouvia o quebrar dos ossos dos cristãos, dos primeiros cristãos. E sabe o que esses cristãos faziam? Louvavam a Deus, adoravam a Deus, de tal maneira que os que estavam assistindo aquela atrocidade se convertiam em ver aqueles cristãos adorando a Deus, mesmo sendo trucidados, morrendo, louvando e glorificando a Deus. Podemos ver Jesus fazendo algumas comparações. Ponto de vista. Em Mateus 19, 20 e 22, fala-se de um rico obediente à palavra. Obediente à palavra. Que chega para Jesus e pergunta: o que ele pode fazer para herdar a vida eterna? Jesus faz um relato de umas verdades bíblicas. Ele diz assim: eu faço isso desde a minha adolescência. Mas Jesus diz assim: então vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E esse jovem, ele fica muito triste porque era de muitos bens. Adoradores que se preocupam só com seus bens materiais não são verdadeiros adoradores. Não é isso que Deus procura. Eu não estou dizendo que nós não vamos buscar uma melhoria financeira, vamos buscar o melhor para a nossa família, não. Mas essa melhora para a família, os bens que nós podemos adquirir com o trabalho, não deve ser mais importante do que buscar intimidade e relacionamento, ser um verdadeiro adorador. Riquezas podemos ter, bens materiais, os melhores que esse mundo pode oferecer, podemos ter, mas isso não será mais importante do que ser um adorador. E Deus, ele não vai estar no controle dizendo: você negue-se a si mesmo, você renuncie aos seus bens materiais para me adorar. Não, Deus não vai estar determinando isso. Deus vai estar querendo achar em você, em mim, verdadeiro adorador. Outro ponto de vista, em Lucas 12, de 13 a 14, nós vemos uma discussão familiar. Dois jovens. Um chega para Jesus e diz assim: mestre, fala com o meu irmão para ele dividir a herança comigo. E Jesus diz assim: quem foi que me fez juiz entre vocês? Verdadeiros adoradores não buscam o seu interesse próprio. Verdadeiros adoradores não olham para o seu próprio umbigo. E não me venha dizer que Deus está no controle, dizendo assim: 1
Primeiro eu tenho que cuidar de mim mesmo. Sim, primeiro você tem que cuidar de ser um adorador que tem intimidade, relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E quando você entender isso, você vai saber que a melhor coisa no mundo é servir do que ser servido. Deus é um Deus que não está no controle, porque Ele permite que cada um de nós possamos fazer a escolha de sermos íntimos dEle, termos um verdadeiro relacionamento. Deus continua nos dias de hoje, principalmente nesses últimos dias em que estamos vendo guerra, rumores de guerras, fome, pragas e tantas outras profecias se cumprindo. E Deus continua procurando verdadeiros adoradores. Você quer ser um dele? Então entenda que Deus não vai controlar a sua vida. Deus não vai estar determinando o que você tem ou que não tenha o que fazer. Deus quer intimidade com você, relacionamento, e que você o adore porque você quer o adorar. Você vai buscá-lo porque você quer buscá-lo. Você vai se encher dele porque você quer ser cheio dele. Independente de riquezas, de bens, de ameaças ou até da própria morte. Eu vou fechar essa nossa conversa com um versículo que diz assim, que nem anjos, nem demônios, nem poderes, nem principados, nem morte, nem vida, nem o que está por vir podem nos separar do amor de Deus. Mas entenda, isso depende da sua escolha, isso depende se você quer ser um verdadeiro adorador. Pense nisso, tá? E vamos ter mais conversas. Outras pessoas vão estar conversando com você e levantando assuntos que vai fazer você pensar em ser um verdadeiro adorador. Então, até a próxima. E não esqueça, quando você quiser conversar assuntos sérios e polêmicos, acesse youtube.com/@Yerushalayim Nós esperamos por você. Até a próxima. Mas antes disso, se inscreva no canal, dá aquele like e nos acompanhe no Instagram.